tarde, pessoal. Aqui quem fala é a doutora Fabiana Senangerami e hoje com o convidado especial da noite, perito criminal e médico veterinário, Dr. Felipe Santos. Seja bem-vindo, Dr. Felipe. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu queria também agradecer o convite e hoje é dia do veterinário, né? Então, parabenizar todos os profissionais também na luta aí. Na verdade, hoje é um dia especial, né? Nós trouxemos um veterinário e perito para comemorar esse dia tão especial. E para aproveitar que nós temos aqui 2 em 1, né? Vou perguntar para o senhor, doutor Felipe, conta pra gente, há quanto tempo o senhor é médico veterinário, há quanto tempo o senhor é perito? Eu me formei em 2000, eu entrei em 2002 na faculdade, me formei em 2006 como médico, fiz a Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, Veterinária e Zootecnia. E em 2006 me formei, fui para a parte do mestrado na área de patologia e toxicologia. E no finalzinho desse mestrado eu passei no concurso para perito, no concurso de 2008. E daí teve a formação durante 2009, né? E assumi em 2010. Então, no comecinho de 2010 já estava trabalhando já. Então, um tempinho já de... E conta pra gente, conta um pouquinho que as pessoas têm curiosidade, sempre me perguntam, quais as funções, o que faz um perito criminal? Então, aqui no estado de São Paulo, basicamente a polícia ela é organizada em 3 polícias, né? Então, é a polícia militar, que faz o trabalho mais ostensivo, a polícia judiciária, que é a polícia civil, né? E a polícia científica, que é onde está o quadro do perito criminal e do médico legista. Basicamente, o trabalho seria servir ao delegado, ao promotor, ao juiz, para instruir o inquérito, para instruir o processo. E tem diversas áreas de atuação, né? Então, sempre que ocorre um crime e deixar vestígio, o perito tem que ser chamado em tese, né? E basicamente é esse o trabalho. Então, por exemplo, um local de homicídio, o perito ele vai para a cena do crime, vai analisar, coletar todos os materiais que tem ali naquele local, vai produzir um laudo e esse laudo normalmente ele é anexado no inquérito do delegado de polícia, da Polícia Civil. E nesse exemplo aí, o corpo também iria para o médico legista, também dentro do Instituto de Criminalística, né? Então, basicamente é isso. Doutor, explica para os nossos ouvintes aqui do Leis e Bichos. O concurso de perito no estado de São Paulo, ele tem vagas específicas para médico veterinário? Não, então, na verdade, cada estado se organiza de um jeito, né? A federação também se organiza de outra maneira. Em tese é para ter um consenso mais para frente, eu acredito que isso vai acabar sendo feito, né? Mas no estado de São Paulo não existem vagas específicas. Por exemplo, na Polícia Federal tem, né? Então, na Polícia Federal abre vaga para perito médico veterinário. Em alguns estados também abrem vagas específicas. No estado de São Paulo são vagas generalistas e, em tese, para você realizar um trabalho pericial, você não teria que ter uma formação específica, né? Perante a lei, assim. Então, você é treinado para ser um perito criminal, né? Mas, por exemplo, nas necrópsias de corpos humanos, né? Óbvio que só um médico pode exercer essa função. No exame da arcada dentária de alguma vítima, etc. Só um médico legista. Só um médico legista, mas aí, por exemplo, no estado de São Paulo, o médico ele não precisa ser da carreira de médico legista, entendeu? Porque agora já existe essa formação, né? Então, eu acredito que, por enquanto, ainda vai se manter sendo uma vaga generalista, e daí, como acaba entrando, é um rol, né? São algumas disciplinas ali que eles permitem entrar, por exemplo, biólogo, farmacêutico, tem ano que permite direito, tem ano que não permite, enfim. Depende do edital. Depende do edital. E daí, no meu edital, permitia veterinário. Normalmente, veterinário, a não ser que seja um concurso, por exemplo, Rio Grande do Sul, que é que é específico por vaga, o veterinário poderia participar, entendeu? Uma pergunta, então, hoje, no estado de São Paulo, se eu necessitar de uma necropsia em um animal, por exemplo, há uma suposição que ele foi morto por envenenamento, crime de maus tratos, quem necropsiaria este animal? Então, para fazer uma necrópsia, como no exemplo do humano,
tem que ser um médico veterinário. Então, não tem como um perito que não seja da carreira um médico veterinário para fazer esse exame. É um exame específico da carreira de médico veterinário. Então, pensando no estado de São Paulo, a gente não tem esse serviço, e acredito que eu tenha notícia, a Polícia Federal já está começando a fazer isso e alguns outros estados estão começando a engatinhar nesse sentido. Então é uma necessidade. Sim, é uma necessidade, pensando nesse exemplo. Como é feito hoje em dia? Normalmente o delegado, ele ou tem um convênio com algum médico veterinário, ou o próprio proprietário leva o animal para uma clínica e um médico veterinário vai fazer... O convênio, na verdade, é uma filantropia, né? Filantropia, exato. Alguém que conhece vários veterinários, amantes da causa animal, que se solidarizam, não é? Sim, e na verdade, isso é bem pesado, né? Se você parar a pensar que você está pedindo para um profissional que estudou 6 anos para ter a experiência, né? Às vezes, para você fazer para fazer a necrópsia, você pode ter que fazer uma residência em patologia. Então, ele estudou 5 anos, mais 2 anos de residência, e você pede um favor para um profissional fazer uma necrópsia, entendeu? Acaba sendo... Essa ausência desse quadro específico no estado de São Paulo, bem como em outros estados da federação, e ao mesmo tempo o senhor falou que a Polícia Federal e alguns estados já têm esse quadro. O senhor pensa que isso é uma mudança de pensamento, que é uma necessidade que vem vindo com a evolução, com o aumento da causa animal, com o aumento da preocupação com os animais? Inclusive hoje, não sei se você sabe, no dia do veterinário, né? Inclusive, está para ser votado hoje, não sei se já foi, no Senado, um PL, um projeto de lei que aumenta a pena por crimes de maus tratos. Você acha que tem relação? É uma evolução? 4 anos, né? De 2 a 5, De 2 a 5. Sim, eu acredito que é uma evolução. Se você parar para pensar, na época dos nossos avós... Ninguém falava sobre isso. Ninguém falava disso. Era comum ser berrinha de galo, era animal na gaiola, era uma coisa... Passarinho na gaiola, né? Era uma coisa extremamente comum. A ideia de falta de assistência de um médico veterinário, né, no auxílio de um animal, era uma coisa que nem existia há 20 anos atrás. Então, com certeza, é uma evolução. E o quadro, um médico veterinário para fazer uma necrópsia, tirando a Polícia Federal, que realmente tem médicos veterinários oficiais, peritos oficiais fazendo isso, não tem nenhum estado que tenha isso, entendeu? Só a Polícia Federal, só então? Só a Polícia Federal que faz necrópsia hoje em dia. A saída, porque é isso que eu estou te falando, é um investimento muito grande, não só o investimento da sala, do ambiente, da mesa e tal, mas um investimento no profissional. Você Sim. não pode pegar um veterinário que nunca fez uma necrópsia e... faz aí uma necrópsia. Isso daí, ele precisa ter treinamento. Na verdade, é um médico veterinário legista. Seria isso, né? Então, é uma demanda no profissional também, entendeu? Mas que ela tende a crescer, pelo que a gente está Tende a crescer, porque cada vez mais se entende que o corpo do animal, ele vivo ou morto, né? Quando ele está dentro de uma cena de crime, ele faz parte do exame de corpo de delito e quando o Estado negligencia isso, é um exame que está sendo perdido, né? Sim. E eu vou fazer uma pergunta. No seu dia a dia, na sua atuação como perito criminal, o senhor também se utiliza da função de veterinário? Também é chamado como veterinário, comumente? Então, atualmente, eu me formei, né, comecei em 2010, fui trabalhar em Limeira, que era uma equipe do interior, né, fazia parte do núcleo de Campinas. E lá naquela equipe eram 6 peritos na equipe, e eu era o único veterinário. Então, quando caíam casos de maus tratos, e normalmente casos de maus tratos ele não tem preservação, não é um caso que, a não ser que seja uma exceção, né? A cultura não está muito estabelecida nesse sentido. Não está estabelecida e normalmente por não ter essa preservação, etc., ele é um caso que a gente chama de despachado, né? Então é um caso que ele fica na espera para ser realizado o exame. Ele não tem uma urgência, entre aspas. Então, nessa situação, como eu era o veterinário e eu adorava essa parte, eu adoro, né?
eu chamava para mim, não, se cair local de maus tratos ou de crime ambiental, né? Porque, na verdade, Sim. os maus tratos, ele está dentro do crime ambiental. Isso. O que dentro também é meio vago, assim, né? Precisaria de leis mais específicas. Mas, enfim, é dentro do meio ambiente. Então, quando tinha a parte de meio ambiente, fosse, sei lá, um desmatamento, uma poluição, ou um caso de maus tratos, normalmente era eu que fazia, a não ser que fosse uma emergência, e daí sim era o plantonista que estivesse no plantão, né? Aí, em 2013, eu vim para a capital, e aqui na capital eu trabalho no núcleo de crimes contra a pessoa, que apesar do nome de ser crimes contra a pessoa, né, na verdade seriam crimes contra a vida, porque ali também faz o crime de maus tratos contra animais. Então, aqui, o que é bom, né? Que significa que estão entendendo que a vida do animal tem importância, é uma vida. E não é uma coisa. Exato, então, começa também a evolução dele. Essa é a minha visão dele. como perito de linha, né? Não estou respondendo pela instituição, mas do meu ponto de vista, como profissional, como pessoa que gosta da área, eu acredito que um crime contra a vida de um animal teria que estar nessa esfera, né? Não numa esfera ambiental. Bom, assim. mas que bom que ela está no mesmo núcleo, isso, né? Tá mesmo na núcleo. Polícia então, Civil tem... Como funciona? Aqui na cidade de São Paulo, né? Porque no interior é desse jeito que eu te falei. Quem está de plantão vai atender o local de maus tratos. Na cidade de São Paulo, como a gente tem uma especializada em crimes contra a vida, quando cai um local de maus tratos, ele vai cair para essa equipe. E daí ali, quem tiver de plantão vai fazer o local. Aqui já é mais difícil você conseguir fazer o local despachado, porque ele gira mais rápido. Mas como eu sou veterinário, agora nós estamos em 2 veterinários, né? Então, quando cai um local de maus tratos e a gente consegue encaixar no nosso plantão, é direcionado para a gente, assim, daí facilita também. Doutor, as pessoas, às vezes, elas têm um pouco de dificuldade de entender o que é maus tratos. Elas entendem quando o cachorro está super espancado, sangrando, aí todo mundo entende que ele sofreu uma agressão. Mas existem outros tipos de maus tratos, por exemplo, uma coleira curta, que ele não consegue se locomover, que o dono fala, não, mas eu trato ele tão bem, que parece uma ignorância. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para as pessoas sobre a variedade, a gama de maus tratos que existem. Olha, quando você pega o artigo ali, ele é bem simples, ele é bem, né, praticar maus tratos, né? Mas é um tipo aberto, né? Sim, ele deixa muito aberto. A gente chama de tipo aberto. E eu não sou da área de direito, então... Mas pessoal aberto é o que ele deixa para o perito, para o médico legista, o entendimento para o delegado para definir o que é maus tratos. Sim, não é maus tratos. E é legal que agora, recentemente, eu sou horrível para datas, mas tem uma resolução do Conselho de Medicina Veterinária Federal, que acho que é 2018, que é a 1236, e ela tenta elencar um rol exemplificativo, né? Dando exemplos do que seriam maus tratos. É uma lei que, por exemplo, a gente não só no meu departamento, mas os outros veterinários, como entraram bastante veterinários depois da minha geração, assim, a gente tem grupos de veterinários dentro do próprio Instituto de Criminalística. Então, a gente acaba trocando figurinha, quando acontece alguma coisa no interior, a gente conversa bastante, assim. E é uma lei que a gente está usando, uma resolução que a gente usa bastante para tentar tipificar, entre aspas, o crime que está acontecendo ali. E, como você falou, é óbvio, quando você vê um animal que foi espancado ou morto, é fácil identificar que ali ocorreu um crime de maus tratos. Na verdade, esse daí já não seria maus tratos, seria um ato de crueldade, né? Que é quando o animal ele é intencionalmente agredido, violentado, etc., de uma maneira intencional. Esse exemplo que você deu da coleira curta, que é um problema de manejo, né, como a gente chama na faculdade, ele entra como um ato de negligência, e ele sim é o típico maus tratos, que é quando tem um problema de manejo, muitos animais numa mesma então, mas o problema é que, em direito, o artigo 32, a pena é a mesma, né? Exato. Então, esse que é o problema. Na verdade, não tem essa gradação, que é o tanto que a gente briga. Inclusive, zoofilia, né? Sim. Que a violência sexual contra animais é a mesma pena. É a mesma coisa. E é legal que... Quem sabe mudou hoje, né? Vamos ver se até o final do dia a gente tem essa... resolução 1236, ele tipifica a crueldade, maus tratos e abuso. Então, ele já tenta dividir. Óbvio, é infralegal, né? Mas, é infralegal, Mas é o norte. Está produzindo o laudo,
fica muito o norte para o perito. Para o próprio delegado receber aquilo e já conseguir tipificar dentro da 1236 do Conselho de Medicina Veterinária Federal. E voltando então à pergunta, né? Os maus tratos. Quais seriam? Exemplos. Né? O básico do maus tratos, então, é o meio ambiente, uma questão ambiental do animal, que é o local mais comum e o mais corriqueiro, assim. Então, seria o maus tratos de manejo. É quando é um acumulador, que, por exemplo, acumula animais, né? E o ambiente onde aqueles animais estão é inadequado. Então, explica, dê exemplos de ambientes inadequados, por favor, exemplo, doutor. Vamos imaginar que uma pessoa tem em casa 36 gatos. E nesse ambiente ela não consegue prover o alimento adequado, não consegue prover higiene adequada, acesso ao sol, abrigo. Esses são água limpa, né? Esses são os principais erros ambientais que tipificam maus tratos de uma maneira de uma negligência do proprietário ali. E como você falou, normalmente é um ato de ignorância no sentido puro da palavra, da pessoa ignorar o que aquele animal precisa, né? Então esse daí é o caso básico. Depois tem o caso da crueldade, que é quando o animal realmente é agredido de uma maneira intencional, o animal sofre é agredido, sei lá, com uma paulada, disparo de arma de fogo. É comum, isso daí está relacionado com crimes, outros crimes, né? Quando a pessoa pratica o ato de crueldade, pode estar vinculado a um feminicídio, pode estar vinculado a uma violência doméstica. A gente já fez alguns links aqui que está muito correlacionado à violência com os animais, com a violência doméstica, né? Sim, tem uma teoria que é uma teoria famosa na criminalística, que é a teoria dos links, né? Sim. E é exatamente isso, é uma gradação na violência que aquele indivíduo o indivíduo infrator vai praticando. Então, é comum ele começar praticando. Inclusive, também a gente fez uma entrevista aqui com o Dr. Guido Palomba, que é o psiquiatra forense, não sei se o senhor assistiu, e ele fala que há um indício, chega a ser indício de psicopatia, crianças que na infância agridem animais, sim, que pode configurar. E é muito comum isso daí. Se pegar, por exemplo, serial killers, é comum que eles tenham praticado atos de violência na infância, ou mesmo eles tenham treinado a violência que ele praticou depois nas pessoas com animais, né? Então, é importante você olhar para a gente que atua no direito e na justiça, assim, né, de uma maneira mais pontual, olhar para o maus tratos como uma porta de entrada ali, um sinal, né? Eu vou fazer uma pergunta agora, aproveitando esse gancho, sem querer atrapalhar a resposta. Rinhas de galo e de cachorro. Como médico, essa pergunta é como médico, doutor. O senhor acha normal uma pessoa ficar feliz, se regozijar com um animal numa arena, se degladiando até que percam os olhos, fique extremamente ferido ou até a morte? Será que poderia ter alguma correlação com isso que a gente está falando? Algum indício de uma patologia na personalidade? Nossa, na verdade, essa daí talvez pergunta quem conseguiria responder melhor, talvez fosse um psicólogo, para tentar explicar o porquê um ser humano sente prazer na violência, né? Mas infelizmente a gente vive uma sociedade muito violenta. O Brasil, o estado de São Paulo, que é a minha realidade, né? A cidade de São Paulo, nós vivemos uma situação de violência. E quando você começou a falar da rinha, desde a época dos romanos eles já faziam isso, né? Então, é uma coisa antiga. Antiga. E tanto que quem defende, inclusive a lobby no Congresso Nacional, defendendo isso como cultural, né? Cultural. E é a defesa deles. Se a gente entrar no âmbito da cultura, daí é mais amplo ainda, né? Porque realmente é uma expressão cultural. Se você for, por exemplo, para Porto Rico, a rinha de galo lá é um fenômeno cultural, mas em 2021, quase agora, batendo na porta, quando você reconhece a senciência de um animal, que você reconhece que o animal sente dor, que ele sente medo, que ele sente angústia. É um conflito de direitos enormes, absurdo, né? Então, eu acredito que... Até porque durante um tempo a escravidão foi cultura, exato, né? Exato. Então, e era um mal necessário. Então, olha o que eles... Então, era essa a defesa, né? Que era um ser humano, né? O
negro, preto, né? Ele não era visto como gente. Então, um absurdo. O trabalho então, ia libertar a alma então, daquela exatamente. pessoa. E era utilizado a cultura como fundamento. Cultura, religião, né? Então, a gente não pode usar desses argumentos para que seres cientes sofram dessa forma. Agora, toda a questão animal, para mim, na verdade, ela começa antes, ela começa na lei, entendeu? Se você reconhecer, tem alguns países que já estão reconhecendo essa ciência dos animais. Sim, inclusive muitos países da Europa. Muitos países da Europa, lógico. Portugal, França. Sim, a França. Alguns países já estão reconhecendo, acho que Holanda. Então, quando você reconhece que aqueles animais eles têm direitos, permitir que, seja por cultura, seja por religião, que um animal sofra, isso daí seria incompatível, né? Então, não teria como permitir, por exemplo, uma rinha. A gente está vivendo num país onde se discute flexibilização de caça. Completamente na contramão do mundo. Na contramão. E, principalmente, se você parar para pensar que a gente está falando de animais silvestres, que é um problema maior ainda do que um pet, pensando no valor individual, né? Sim, matar uma onça... E esse daí é um outro problema na lei, né? Maus tratos. Quando ele mata um animal, a pena é aumentada. Mas se uma pessoa mata uma onça ou ela mata um gato, sem querer valorizar, valorar a vida do animal, mas valorar risco de extinção. A espécie, entendeu? Sim, é a mesma pena. Então, o que seria absurdo, né? Pensando no valor da espécie daquele animal silvestre. Para o meio ambiente, para o ecossistema. Para a natureza, para tudo. E não tem essa especificação, né? Doutor, um exemplo que eu quero dar para uma autoridade policial, para um delegado de polícia, por exemplo, que ele chega num local, aí como nós conversamos, o cachorro tem um ferimento à bala, à faca, então fica muito evidente, não precisa de nenhum grande juízo de valor, a questão de maus tratos. Mas nós temos também aquela questão do psicológico, que o animal fica estressado num ambiente fechado, com pouca ventilação, na chuva e no sol. Animais. Ou alimentação também, muitos animais. Mas, às vezes, chega numa situação que o delegado, por aquele aspecto visual, não tem condições, naquele momento, de atestar se é um caso de maus tratos ou não. Nesse caso, seria, então, imprescindível a presença do veterinário. Então, como é feito hoje em dia, né? Aqui no estado de São Paulo. Como eu te disse, não tem um grupo específico de veterinária, né? E esses crimes de maus tratos, ele pode ser, por exemplo, atendido por um físico. Essa parte ambiental, que é o exame mais técnico, assim, tem higiene, não tem higiene, tem água, não tem água, tem comida, se não tem comida, luz, tal, os outros exemplos do meio ambiente, do manejo, qualquer perito, no estado de São Paulo, pode atestar que esse animal não tem condições, ele está sofrendo maus tratos. Agora, quando você entra na seara da necrópsia e do comportamento animal, a expressão do comportamento animal, aí, no meu ponto de vista, no meu ver como veterinário, é específico do veterinário. Principalmente no exame de corpo de delito. Só um veterinário pode pôr a mão no animal para falar qual foi o tipo de lesão, seja no animal vivo ou seja no animal morto. Né? Então, eu gostaria que você explicasse também, para os nossos ouvintes, essa questão desse dano psicológico no animal. O que isso significa do estresse? Assim, eu ouvi dizer, queria a sua opinião técnica também, dos animais que são submetidos à zoofilia ou agressões frequentes, que eles ficam a risco, com medo de pessoas. É como se fosse uma pessoa que sofresse agressão. É isso mesmo? Com certeza. Um animal que sofre agressão, por exemplo, se você vai avaliar um aras e um comportamento que você busca avaliar é esse comportamento do animal em relação a uma pessoa estranha, por exemplo, o perito que está chegando no local, se o animal evita o contato humano ou se ele está tranquilo e ele busca o contato humano. Isso daí é uma coisa que a gente sempre procura no local, né? Como que é esse comportamento do animal? Óbvio, isso daí na minha visão veterinária, né? Sim. Então, como que esse animal está se comportando? Seja ele um cão, seja um gato ou seja um cavalo.
isso daí não vai se aplicar direito a animais silvestres, porque, em tese, o animal silvestre ele sempre vai evitar o contato, né? Mas pensando no animal doméstico, avaliar esse contato com o humano é um sinal de estresse. E avaliar principalmente o comportamento do animal em relação ao agressor, né? Ou ao suspeito. Se um animal ele apanha com frequência, ele vai ter medo daquela pessoa que pratica violência, entendeu? Em casos de abuso, é meio ambíguo, assim, porque o animal ele pode apresentar comportamentos distintos, né? Mas também, se for um animal arredio, você consegue avaliar que o animal está estressado. E o estresse ambiental, o psicológico, ele influencia sim na saúde do animal, né? Então, um animal que está estressado, ele vai ter uma imunidade pior, ele vai ter a qualidade, o pelo do animal muda, né? Então, é um dano a longo prazo, assim, né? O estresse contínuo, né? Uma coisa é um fenômeno de estresse, que o corpo do animal está preparado para reagir àquilo, e outra coisa é você manter aquele animal continuamente sofrendo estresse, num ambiente sujo. Imagina um gato sem poder praticar o hábito dele de enterrar as fezes, por exemplo, né? E vivendo no meio das fezes, um animal que se preocupa com a higiene, né? É um animal que se limpa, que tem esse comportamento. Então, imagina criar um gato no meio das fezes e da urina. Isso daí, com certeza, vai causar um dano no comportamento do animal, né? Nós estamos em época de eleição e eu tenho visto, principalmente aqui no ABC, alguns pré-candidatos a vereadores discutindo sobre a necessidade de um setor específico nas delegacias do meio ambiente, do DEMACRO, assim como no interior, para cuidar de maus tratos de animais. Porque diz que, como o senhor já até tocou nesse ponto, fica muito perdido no meio do ambiente e acaba ficando meio relegado. Então, discutindo que o Poder Executivo, ainda aqui na esfera municipal, faça gestões com os poderes estaduais, visando criar esse setor específico nas unidades especializadas de meio ambiente. O que o senhor acha sobre isso? Então, tem algumas delegacias que, como eu falei, né, o crime de maus tratos está vinculado ao meio ambiente. Então, normalmente, ele está debaixo do guarda-chuva do meio ambiente. Exatamente. Criar um setor específico dentro desse guarda-chuva. Tem tendência de criarem divisões dentro da delegacia. Inclusive em Campinas, não sei se o senhor viu. Campinas, em São Paulo tem uma divisão, não sei se é institucionalizado, assim, mas tem que em São Paulo tem o departamento específico, que é o DPPC. Então, esse problema tem a delegacia. Exato, pessoas que trabalham especificamente com isso. A diferença, o que não acontece no DEMACRO, né, na Grande São Paulo, nem no interior. Sim. Agora, eu não sei como... Isso daí, na verdade, é uma discussão maior, né? Não sei se é uma discussão dentro de uma Câmara Municipal que... Não, isso, na verdade, são propostas que são para discussão, né? Como a gente está fazendo aqui. E eu acho que é válido. Na verdade, se a gente parar para pensar na evolução técnica de qualquer profissão, a gente busca a especificidade, né? Então, quando você quebra um dedo e corta um tendão da sua mão, você não vai num clínico geral, você vai num médico que trata apenas de mão, entendeu? Que mexe só com ligamentos da mão. Quando você tem um problema no olho, você vai no oftalmo. Esse negócio de ser muito generalista, você acaba perdendo a qualidade técnica do específico, né? Então, nos bastidores, nós descobrimos que somos contemporâneos de DHPP, né? Sim. Então, no departamento de homicídios, eu trabalhei lá há alguns anos, existe um perito que acompanha a equipe no local de crime. E eu percebi que o resultado, a qualidade da investigação, fica muito melhor com a autoridade policial e perito trabalhando simultaneamente no local de crime. O senhor acha interessante, então, que seria interessante um médico veterinário ligado a essas delegacias do meio ambiente que pudesse, com a autoridade policial, fazer simultaneamente em loco o local de maus tratos? Então, mais uma vez, é a minha opinião de perito de linha, né? Eu trabalhei no DH na época que os peritos do DHPP estavam dentro do núcleo de crimes contra a pessoa e a gente atendia as delegacias, né, do DHPP, que é a de homicídios. E realmente é um trabalho diferenciado, principalmente porque
é uma equipe fechada, então sai um delegado, investigador, papiloscopista, perito, fotógrafo, acho que são 2 investigadores, né? Então, é uma equipe grande, assim, tá todo mundo... Multidisciplinar, então todos estão preocupados com a mesma coisa no local, entendeu? Muito rápido, eficaz. Eficaz. Mas você trabalha na Polícia Civil, você sabe que a gente tem muitas limitações, né? Se você parar para pensar, por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, o perito ele acaba... se ele trabalhasse com o delegado, na hora que o delegado vai no local, seria mais efetivo do que da maneira que a gente faz. Né? Na verdade, seria o ideal. Seria o ideal... É que tem um problema do quadro, né? O nosso quadro é muito pequeno. Então, você ter um perito para atender uma delegacia é impossível com o número de funcionários que a gente tem hoje. Por isso que são várias delegacias que usam os mesmos peritos, né? Agora, uma coisa que, do meu ponto de vista, seria fundamental é essa troca com o delegado, né? Você fazer um local junto com o delegado, mostrando para o delegado qual é a parte técnica, porque às vezes o delegado desconhece principalmente no caso de médico veterinário. Sim, é isso que nós estamos conversando. No crimes contra a vida, assim, às vezes o delegado ele vê uma mancha de sangue, e é uma coisa que o perito no local ele consegue mostrar. É o que a gente fala que da multidisciplinaridade, Exato, né? Todo mundo junto, cada um com o seu conhecimento, a possibilidade da solução de qualquer crime fica realmente muito mais eficaz. O delegado está preocupado com a parte jurídica e o perito ele está preocupado com a parte técnica. É um conjunto. E com certeza agrega. E na época do DHPP era um trabalho diferenciado realmente. Era muito bom. Agora, foi o que eu te falei, o nosso problema é pessoal. Então, eu acho que se criar um convênio, né, entre aspas, com as especializadas de meio ambiente, com essa divisão de maus tratos, por exemplo, porque, por exemplo, se você parar para pensar em meio ambiente, teria que ter um perito biólogo, geólogo, físico para locais de poluição, por exemplo. Né? Sim. E essa troca seria muito mais efetiva, né? Se tiver o contato delegado e perito. Agora, a parte investigativa é do delegado, né? Da civil. Né? O perito ele vai estar preocupado em colher evidências, amarrar e produzir o laudo. Né? E, com certeza, se ganha com um trabalho em conjunto. Outra pergunta. Hoje, no Instituto de Criminalística, há alguma distinção no local de crimes de animais domésticos e animais silvestres? Alguma distinção? Então, animais silvestres, se parar para pensar em maus tratos, né? O animal pode sofrer crueldade, pode ser tanto uma onça ou pode ser um cavalo ou um cachorro. Então, por exemplo, um tempo atrás teve umas onças que foram caçadas em Goiás, numa picape e tal. Aquilo lá é um exemplo de crueldade. Aqui, recentemente, nós tivemos também a Delegacia do Meio Ambiente, pegou uma série de macaquinhos que estavam sendo vendidos. Foi agora. Isso, você viu? Uma picape, né? A pessoa foi apreendida. Tinha araras. Isso. Então, o crime de animais silvestres, ele normalmente está vinculado ao tráfico do animal, né? Sim, tráfico. Ou a pele do animal, alguma coisa, ou caça. São esses os principais crimes. Tráfico e caça. Tráfico e caça. Geralmente. A caça ou é pelo... Aliás, as pessoas não sabem, né? O tráfico de animais é o terceiro tráfico do mundo, né? Só perde para armas e entorpecentes. Infelizmente, né? É milionário. E o Brasil é um berço de espécies únicas, né? Então, a gente sofre muito com o tráfico. Então, quando você compara animais silvestres e animais domésticos, o problema está basicamente no tráfico ou na caça, né? E esses locais eles são mais comuns, por exemplo, na região de Mata Atlântica, aqui no estado de São Paulo. Então, é a região de Registro, né, a fronteira de litoral ali. Toda a nossa borda do litoral tem muito problema com caça e com caça ilegal, né? E com tráfico de animais. Então, aí a perícia seria exatamente essa. Que espécie que é essa? De que espécie que é essa carcaça? Ou identificar qual é a espécie animal que sofreu o dano, tal, etc. As condições que o animal está abrigado durante o tráfico, né? Se você der um Google aí, você vai ver os pássaros sendo
colocados em ambientes terríveis, assim, né? De cada 100 papagaios, acho que 40 morrem no transporte, só no transporte. Depois tem mais adaptação no viveiro. Então, o tráfico de animais é um crime muito cruel, assim. E daí a preocupação vai ser exatamente essa do perito, vai ser identificar a espécie e identificar as condições de manejo que aquele animal estava exposto. Né? E já em domésticos é diferente, aí já vai ser a parte de maus tratos, o meio ambiente ou a crueldade normalmente. Né? São esses, ou o abuso. O abuso é mais raro, mas também acontece, né? Mas são essas 3 facetas aí nos animais domésticos. Na sua opinião, como o poder público, todas as esferas, municipal, estadual, federal, poderiam contribuir no auxílio da causa animal, que hoje, como a gente está conversando, está em evolução, em constante debate, que tem muitas pessoas se mobilizando, criando consciência? Olha, do meu ponto de vista, de quem trabalha especificamente com isso, na parte, né, técnica do problema, a gente não vai conseguir mudar nada enquanto as leis forem do jeito que elas estão, entendeu? Então, enquanto a lei ambiental for branda do jeito que ela é, enquanto um cidadão que enforca o cachorro da namorada para agredir a namorada, né, tem uma pena, vai pagar uma cesta básica, isso daí infelizmente não tem efetividade, é óbvio. O nosso trabalho é bem feito, a delegacia vai buscar, o juiz vai condenar, mas a punição basicamente não existe. Efeito. Exato. Então, eu acho que a principal luta não só da causa animal, mas de qualquer... É lei. É realmente tipo, o Senado aprovar, modernizar nosso Código Penal, que é super atrasado. E, na verdade, a gente não tem que inventar a roda, né? É só você seguir o que outros países já estão dando exemplo há muito tempo. É uma tendência, né? Exato. Inclusive, tem uma declaração dos direitos dos animais, né, da ONU. Da ONU? Então, e é de 98? Não, ela é mais antiga. 92? É mais antiga. Enfim, é antigo, exato. Ninguém está inventando a roda. E é exatamente isso. Ao reconhecer a ciência dos animais, e isso daí é a ciência que está fazendo, ninguém está tirando isso do chapéu, né? Não sou eu nem você, exato, né? Não é um protetor, não é um veterinário, não é a pessoa que gosta de cachorro, não. É a ciência reconhecendo que eles terem os animais sentimentos. Sentem, tem medo, tem angústia, tem sentimentos. Então, quando você reconhecer isso e mudar a maneira que o Estado protege esse ser que é vulnerável, aí eu acredito que a gente consegue ter muitas mudanças. E a causa animal, a gente fala causa animal, é uma coisa muito ampla, né? Sim. E é um problema gigantesco. A gente, como eu falei, a gente vive no Brasil, um país por violento. isso que aqui, né, aqui no programa, a gente está trazendo profissionais de várias áreas que têm correlação com a causa animal para demonstrar como isso é amplo. É muito amplo. Se você parar para pensar, desde educação de uma pessoa entender que aquele animal ele precisa... O cachorro ele não pode ter uma coleira de 2 metros, entendeu? Que você não pode... Ela pode estar fazendo isso da melhor maneira possível. Ter o cachorro ou o gato como objeto, né? Que você não gosta mais de jogar fora. E uma outra coisa que, por exemplo, a Holanda, né? Você precisa educar a pessoa a ter um animal. Ter um animal custa caro, não é um bem que você... eu vou ter assim, 5 cachorros não, eles vão precisar de saúde, eles vão precisar de alimento adequado, eles vão precisar, no mínimo, no fim da vida, ter um suporte médico veterinário, entendeu? E, como eu falei, o médico veterinário é uma carreira maravilhosa, é uma carreira super difícil, uma faculdade que você tem que estudar... A medicina demora 6 anos estudando o homem. A gente demora, em 5 anos, tem que estudar todas as espécies. Então, é uma carreira muito bonita e que demanda muito conhecimento e muita dedicação, né? Então, ter um animal não é não pode ser uma escolha leviana, entendeu? Não deveria, né? E, como eu te falei, a gente vive, sim, num país violento, pobre, com uma série de problemas. Então, a gente tem que trabalhar educação e lei para mudar qualquer coisa, e inclusive a questão ambiental e do animal em si, né? Como o brasileiro enxerga o animal. Né? Dr. Felipe, estou muito agradecida com os seus esclarecimentos, estamos quase chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Considerações finais. Mais uma vez eu queria agradecer o convite.
parabenizar os veterinários que gerenciam essa carreira tão bonita, né? Se preocupam com os animais de uma maneira médica, né? Agradecer o Instituto de Criminalística que me... Doutora Marta. Nossa, sim, não, e a proposta, né? É um trabalho muito, muito interessante, a perícia, é uma doação, você realmente é um servidor público, você está servindo a população, você está acolhendo as pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência, não só o perito, mas o civil também. Então, é uma carreira muito bonita. Se você é de alguma outra área de formação, procure conhecer. Se você tem esse interesse, vale muito a pena. É válido assim, trabalhar nessa área. Bom, agradecimentos finais. Vou agradecer a doutora Marta, que me apresentou o doutor Felipe, do ICENORTE. E também, doutor Felipe, o senhor tem pets? Tem bichinhos de estimação? Tenho dois gatos e 2 cachorros. Produção tem bichinhos em casa? Então eu vou aproveitar para fazer um convite para os senhores. No próximo domingo, às 10 horas, na Praça Kennedy, que é conhecida também como Praça do Pet, aqui em Santo André, o projeto Leis e Bichos vai promover o primeiro desfile de todos os pets. Então, todos os pets vão estar convidados. Temos diversas categorias, temos o pet mais barulhento, o pet simpatia, adotado feliz. Então, vai ser um encontro com responsabilidade, todo mundo de máscara, respeitando o distanciamento social, para conscientizar as pessoas sobre isso que a gente está falando, da importância de tratar bem o seu pet. Quem puder levar também 1 quilinho de ração para que nós possamos doar para os cachorrinhos de rua, também será muito bem-vindo. Vamos contar com a presença, vamos ter jurados importantes. Vão compor o nosso júri: o Renzo, do Leis e Bichos, investigador e protetor; Felipe Beccari, também policial civil e protetor; Ronaldo, protetor. Vai também compor o nosso júri a médica veterinária Cíntia. Vai compor o nosso júri Andréia Feliz, que está montando em São Bernardo o movimento para moradores de ruas e seus pets. E por fim, para fechar o nosso júri, a dona Pietra, da Guardiã Kids. Então, vai ser um sucesso, não percam, aguardo vocês lá, domingo às 10 horas da manhã. E finalizando, mais uma vez, agradecendo ao doutor Felipe pelos esclarecimentos, a doutora Marta pela indicação. Boa noite, e agora, não é até quarta, hein? Até domingos, às 10 horas, na Praça do Pet. Tchau, pessoal, até a próxima. Leis e Bichos, na rádio A Guardiã da Notícia. Leis e Bichos. Leis e Bichos.